21, do 1 ao 14. Mas antes da gente entrar nesse texto aqui, que a gente vou compartilhar com os irmãos a história de uma mulher, né, que ela tinha os seus filhos como um grande patrimônio. Mas antes disso, eu queria que os irmãos abrissem lá em Josué, no capítulo 9. Nós não vamos ler, porque eu vou fazer um resumo, porque para a gente entender esse texto aqui de 2 Samuel, a gente vai precisar entender alguma coisa que aconteceu lá em Josué. Então, quando a terra, né, a terra que mana leite e mel foi conquistada por fim, né, a gente vê que Josué, ele começou, né, as lutas lá, e aí ele começou a guerrear, e aí tomou Jericó, né, a cidade de Jericó foi conquistada, e eles lutaram mais um pouco e conquistaram Ai. E os povos daquela região, né, da região da montanha, eles começaram a ficar de orelha em pé. O que é isso? Que povo é esse? Como assim conquistou Jericó? E que maneira diferente de conquistar? Está muito estranho isso aí. E o que aconteceu? Os reis que viviam ali naquela região, os reis que viviam a oeste ali do Jordão, o pessoal da montanha, ali eles se juntaram. Para quê? Os reis se juntaram para pelejar contra Israel. Porque esse povo tá pensando o quê, né? Daqui a pouco eles vão nos conquistar também. Então, antes disso, vamos, né, correr. Só que, enquanto isso, os gibeonitas, que eram também dessa turma, mas eles ficaram com medo de ser destruído por Israel. Aí, o que eles fizeram? Eles fingiram, né, ser viajantes de uma terra muito distante. Eles tiveram lá uma ideia, né? Então, eles se juntaram e chegaram lá no arraial, lá em Gilgal, usando roupas velhas, sandálias gastas, pão bolorento na sacola. Foram lá, chegaram lá desse jeito. Para quê? Para dar uma aparência de que eles vinham de longe. Mas não, eles eram ali do lado, eles eram vizinhos. E aí eles chegaram lá e disseram para Josué que eles tinham ouvido falar do poder de Deus, do poder do povo de Israel, e eles pediram uma aliança de paz. Então eles vieram, né, com astúcia até Josué e falaram assim: nossa, o Deus de vocês, queremos esse Deus aí, recebe a gente aí. E sem consultar o Senhor, Josué acreditou neles e fez um pacto. E fez uma aliança com eles. Que aliança? Que eles iam ficar ali entre eles e eles iam proteger eles de tudo. Não ia matar, não ia nada. E eles iam ficar por ali mesmo. E eles prestaram ali um juramento. Foi feito um juramento porque existiu uma aliança de que eles não poderiam ser mortos. Só que 3 dias depois, Israel descobriu que eles eram da vizinhança, né? Eles eram povos vizinhos de Canaã e tinham usado de engano para que a vida deles fosse preservada. E esse povo ficou ali vivendo entre os israelitas desde então. Nós voltamos na história em torno de 400 anos. Muita coisa, né? Então vamos lá. 400 anos depois, nós vamos aqui para esse texto, em 2 Samuel, capítulo 21, que diz assim, o título do texto é Fome em Israel. Os irmãos acharam? Vamos acompanhar, que nós vamos ficar com a Bíblia aberta. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Olha a maneira que a gente já começa o nosso texto. Irmãos, 3 anos de fome é muita coisa. Imagina você vivendo
em fome por 3 anos, escassez. Essa era a realidade que o povo de Israel estava vivendo. Então, havia uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Pensa, o que nós voltamos lá 400 anos atrás? Que havia sido feita uma aliança e eles não iriam morrer. O nosso Deus é um Deus de aliança. E a nossa palavra também precisa ser sim, sim, não, não. Houve uma aliança, então deveria ter honrado aquela aliança. Mas o que aconteceu com Saul? Ele fez isso aqui. Ele promoveu derramamento de sangue dos gibeonitas. E não era para ter acontecido isso. Não poderia ter acontecido isso. Deixa eu pôr meu óculos, que eu estou meio cegueta aqui. Aí, o que aconteceu? Os gibeonitas, eles foram astutos mesmo? Eles estavam errados mesmo? Estavam. Mas tinha uma aliança que precisava ser honrada. Então chamou o rei, os gibeonitas, e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, mas Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Pelo seu zelo? Que coisa, né? Um zelo que violava uma aliança. Mas vamos lá. E perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança do Senhor? Porque não tinha mais condições de Israel ficar naquela situação de fome. O quadro precisaria mudar. E Davi precisava fazer alguma coisa. E ele foi consultar o Senhor. Senhor, por que essa fome? E o Senhor falou: ah lá, por causa do que Saul fez com os gibeonitas. Perguntou Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofreste, para que abençoeis a herança do Senhor? Ele fez uma pergunta, ele precisava fazer essa pergunta, e eles responderam. Responderam-lhe os gibeonitas: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua família. Tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que é que quereis que vos faça? Porque apesar daquele povo ter entrado na terra dos judeus e estar convivendo ali com eles, eles faziam o que lhes cabia ali e só. Eles não procuravam confusão, eles ficavam ali na deles. E os gibeonitas responderam isso: não é por prata, não é por ouro, mas a gente tem alguma coisa contra a família de Saul. E responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Rapidinho. Ele nem pensou. Por que ele nem pensou? Por que ele agiu dessa maneira aqui assim tão... Porque Deus considerou aquela aliança válida, mesmo depois de 400 anos. E o que isso nos ensina? O que essa história vem nos ensinar? Que o nosso Deus, Ele não esquece. Nós muitas vezes esquecemos. Às vezes a gente faz um voto com o Senhor.
Às vezes a gente fala assim, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, olha, eu vou fazer isso. E não faz. E a gente não faz. Só que eu vou perguntar uma coisa para vocês. Deus esquece? Ele não esquece. Deus não tem amnésia. Ele não esquece. Tudo que votar, paga. Tudo que você votar ao Senhor, paga. Porque o Senhor, Ele não esquece. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, o boleto vem. Ai, mas passou 400 anos, você não vai viver isso. Mas eu posso te afirmar que vem. Então, que nós possamos entender a maneira que o nosso Deus trabalha. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que não tem o culpado por inocente. Ele é um Deus que conhece a nossa estrutura. Ele sabe a maneira que nós caminhamos diante dele. Então, não adianta, né, a gente achar que vai tampar o sol com a peneira. Ah, Deus vai relevar. Ele não releva. Se você prometeu algo para o Senhor, cumpra. Se você disse algo para o Senhor, faça, porque Ele não esquece. Nós esquecemos e às vezes nem lembramos. Então, eu sempre falo, né, para os jovens, vamos fazer um exercício. Quando a gente for orar, vamos falar assim, Senhor, se porventura eu esqueci de algo, traga a minha memória. Traz de volta a minha memória, para que eu lembre na íntegra o que foi que eu prometi para o Senhor e eu não cumpri. Porque eu sei que o Senhor é um Deus justo e é um Deus fiel. E isso que os gibeonitas pediram para Davi aqui, não pensa que era algo arbitrário, era justo. Era justo, porque houve uma quebra de aliança. Por isso, Davi, mais que depressa, falou, eu os darei. E aí, que situação difícil que Davi estava, porque, gente, não é fácil para um rei sacrificar 7 pessoas suas, ali, por conta de um pecado de tempos atrás, né? Não de 400, mas de tempos atrás que Davi fez isso. Né, que Saul fez isso. Saul, pelo zelo da casa do Senhor, ele achou assim, esse povo está infiltrado. Entrar aqui com astúcia, vai ter que morrer. Mas o combinado não era isso. Né? Então, o versículo 7 diz assim, o rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Olha aqui, honrar uma aliança não significa quebrar outra, porque aqui já existia uma aliança também. Davi já tinha jurado a Jonatã diante do Senhor que pouparia a vida de Mefibosete. Então, o que Davi fez? Já descartou logo o Mefibosete, porque ele não poderia ser morto dessa maneira. Né? E o versículo 8, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete. Esse Mefibosete é outro. Como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Gente, não tinha outro jeito. A fome precisava cessar. E Davi escolheu essas pessoas para que fossem mortas. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. Então, olha a situação. Os 7 jovens foram enforcados, caíram os 7 juntos. Aí agora a gente vai entrar nessa mulher. Nós vamos entender um pouquinho o que essa mulher, qual a importância que essa mulher, que a vida dessa mulher tem para nós. O versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá,
tomou um pano de saco e estendeu-o para si sobre uma rocha. Olha isso, saco simboliza dor, né? Simboliza dor. E a gente vê o amor maternal dessa mulher aqui. Então, ela tomou um pano de saco, estendeu-o para si sobre uma rocha. E desde o início da colheita, até que a chuva caiu sobre os corpos, não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia e nem os animais do campo de noite. Só para que os irmãos entendam, entre o início da colheita e a chegada das chuvas, ficou ali entre 5, 6 meses. Agora, pensa nessa mulher, olha a situação dessa mulher. Em cima de um pano de saco, numa rocha, vigiando 7 corpos mortos. Olha a situação, ela não deixava as aves de rapina vir comer, porque, gente, olha, eles estavam mortos. A partir do momento que a pessoa morre, o corpo dela já começa a entrar em decomposição. E por ali vai. Agora você imagina, 6 meses, um corpo exposto a céu aberto, em plena decomposição. Aquilo cheirava mal. E pensa essa mulher debaixo de sol. Debaixo de sol forte, de sol escaldante. Pessoas passando, olha a humilhação. E ela ali, velando aqueles corpos. Gente, às vezes a gente vai no velório, é triste, não é? Ai, como é doloroso ficar em velório, meu Deus do céu. Mesmo que não seja uma pessoa tão chegada, dói a alma da gente. Parece que a alma da gente fica... É um lugar onde a gente pensa muito. Velório é um lugar onde a gente pensa, onde a gente raciocina, analisa sobre o valor da nossa vida. Agora, pensa aquela mulher por quase 6 meses, velando os próprios filhos e os sobrinhos. Que angústia, que dor, que tristeza. Gente, não era fácil, não. E era de dia e era de noite. Ela não falava assim, bom, eu velei um pouquinho, agora eu vou lá em casa lavar roupa. Eu velei um pouquinho, eu vou lá em casa fazer almoço. Não, ela ficava dia e noite velando esses filhos mortos. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, gente, mas por quê? É triste isso, mas naquela época, corpos que não tinham um enterro, corpos que não eram enterrados, eram muita desonra. E ela não queria aquilo para os seus filhos. Rispa estava cuidando da sua família, mesmo depois de mortos. Ela velava ali. Mas por que ela fazia isso? Porque ela queria um enterro digno para eles. Mas ela não poderia fazer isso. Então ela ficava ali naquela luta. E a gente tira algumas lições aqui da vida de Rispa, que é sobre um amor perseverante. O que é isso? Nada traria de volta a vida deles. Mas ela não abandonou seus filhos, nem após a morte. O seu cuidado foi contínuo. O que isso serve de lição para nós? Que o amor verdadeiro, ele precisa permanecer mesmo em circunstâncias extremas. Às vezes a gente cansa. Ai, cansei. Rispa podia falar assim, acabei de crer, não tem mais jeito não. Larga para lá. Deixa as aves do céu comer, deixa os animais da noite vir e devorar, porque quem sou eu? O que mais eu posso fazer? Não tenho o que fazer. Vou para a minha casa e está entregue. Mas não, ela lutou. Ela ficou ali, ela não desanimou. O que isso ensina para nós?
para nós não desanimarmos da nossa família, dos nossos filhos. Ah, mas olha a situação que ele está, não tem mais jeito. A droga venceu, o vício venceu, não dá mais. Não desanima. Se você tem um parente, se você tem um sobrinho, se você tem um vizinho, se você tem um amigo, lute, ore, nunca desanima, porque o amor verdadeiro, ele permanece em circunstâncias extremas. E Rispa nos ensina isso. E olha que, gente, era morte, não era droga, não era o vício, era morte. E quando se fala em morte, já dá um desânimo, né? Já fala assim, não tem mais jeito, esgotou. Ah, é até a morte. A hora que a morte chega, acaba tudo. Não acabou para a Rispa. Ela continuou lutando. E uma outra coisa que é muito interessante que eu queria falar com os irmãos é aquela coragem. Coragem em meio à dor. Olha aqui, ela enfrentou muita coisa. E nós precisamos muitas vezes ser corajosos para enfrentar as coisas. As lutas da nossa vida pedem coragem, sabe? Pede uma atitude de coragem para a gente vencer. Então ela enfrentou solidão. Imagina, gente, essa mulher em cima de uma rocha, num saco, num pano de saco. Triste, angustiada, o frio da noite, o calor do dia, e ela ficava ali. A dor não precisa paralisar. Ela não precisa. Ela pode gerar atitude de fé, ela pode gerar atitude de firmeza. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite, que nós possamos entender que essa dor que muitas vezes a gente sente, que ela não venha nos paralisar, porque o Senhor tem algo a realizar através de nós. O Senhor tem algo a mover através da nossa vida, mas através dos nossos atos de coragem em meio à dor. E outra coisa que aconteceu, vamos voltar lá no versículo 11. E isso tudo que Rispa fez foi dito a Davi. O texto fala assim, ó, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Deixa eu te falar, aquilo que você faz, o nosso Deus fica sabendo, o nosso Deus vê, o nosso Deus toma nota. Você não fica ao léu, o Senhor cuida de nós. E Davi ficou sabendo disso. O versículo 12 fala assim, então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa. E Davi trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Davi olhou para aquela situação. Rispa conseguiu chamar a atenção do rei. Será que nós estamos conseguindo chamar a atenção do Rei dos Reis para nós, para as nossas causas, aquelas que nós achamos difíceis demais? Será que nós conseguimos chamar a atenção do rei? A Rispa conseguiu. Então ajuntaram também os ossos dos enforcados e enterraram os ossos de Saul e Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E o que aconteceu depois disso? Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que atitudes silenciosas podem gerar grandes mudanças. Às vezes a gente acha assim, mas ninguém viu, ninguém está vendo. Entra lá no teu quarto,
fecha a tua porta e fala em secreto com o seu Deus. Ele vê. Atitudes silenciosas geram grandes mudanças. Então, que essas lições de Rispa, por tudo isso que essa mulher passou, que não foi fácil, né? Durante 6 meses, essa mulher sofrendo, houve justiça e houve restauração. Então, após o sepultamento desses 7 jovens, o que aconteceu? Deus se tornou favorável à terra. O que ele fez? Cessa a fome. Cessa, porque houve justiça. E o que nós podemos entender com isso aqui? Que Deus honra quando há reparação. Deus nos honra quando há justiça. Deus nos honra quando há respeito. O Senhor cuida de nós. E tem uma aplicação aqui para nós. Será que eu, você, temos perseverado mesmo em situações difíceis? Ou será que a gente desanima logo no primeiro golpe, né? Ai, o inimigo me golpeou. Ai, a luta chegou. Será que você já vai logo a nocaute assim? Ou será que você persevera em situações difíceis? Como que você reage diante da dor? Você desiste ou você permanece firme? Porque nós precisamos permanecer firmes. E as atitudes silenciosas têm refletido a nossa fé e compromisso em Deus. Então, que essas lições de Rispa possa nos ensinar. Rispa não foi nenhuma rainha famosa, Rispa não foi nenhuma profetisa, mas a sua história revela uma mulher de força, uma força de amor, de perseverança extraordinário. Gente, eu não conseguiria, pela minha fraqueza humana, eu não conseguiria. Imagina, irmãos, o seu filho, o seu sangue, você gerou. Como você vai ficar vendo um filho se decompor diante de você? Porque se ela tivesse largado para lá, os animais iam dar conta do recado. Dali a pouco não tinha sobrado mais nada. Mas ela não permitia. Ela não permitia os animais devorar aqueles corpos. E ela ficava vigiando. Pelo contrário, ela tocava, ela mandava embora aqueles bichos. E ela ficava ali vendo, dia após dia, aqueles corpos se decompondo e sumindo. E dali a pouco, quase só ossos. É difícil. Então, é uma mulher de força, uma mulher com muita perseverança, e que nós precisamos, muitas vezes, nos inspirar nessa mulher aqui. Porque o exemplo dela mostra que até esses gestos, aparentemente pequenos, pode tocar o coração e mudar situações diante de Deus. Então, Rispa tinha, sim, uma família como seu maior patrimônio. Ela tinha. E ela lutou por essa família com todas as suas forças. Mas ela lutou para quê? Para que eles tivessem um enterro digno, para que eles fossem enterrados dignamente. Porque trazer de volta à vida, ela sabia que não ia acontecer. Mas ela queria, pelo menos, que eles tivessem uma morte digna, que eles fossem enterrados. Então, o Senhor falou muito comigo através dessa palavra, tocou muito no meu coração, porque às vezes por muito menos a gente desanima. Por muito menos, mas muito menos mesmo, a gente larga para lá, a gente cansa, a gente fala que não dá mais, e às vezes até sai da nossa boca palavras até de maldição. Mas que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos alcançar, e trazer à nossa memória, muitas vezes essa circunstância que a gente já deixou para lá e que a gente falou, Senhor, não dá mais, eu nem quero mais, chega, já deu, faça o que o Senhor assim quiser. Às vezes é bom a gente falar assim,
Mas é bom também a gente lutar por aquilo que é patrimônio para nós. Lutar pelas nossas casas, lutar pelas nossas famílias. Ah, mas é porque você não sabe, meu marido não adianta. Para a Rispa também parecia que não adiantava, mas deu certo. O rei foi tocado, o rei ouviu falar e entrou para socorrer ela. E o nosso Deus, que é um Deus que não dorme, que é um Deus que tudo vê, que é um Deus que conhece a nossa necessidade. A palavra fala que o Senhor tem prazer em atender o desejo do nosso coração. Então, que nós possamos apresentar nessa noite as nossas casas, as nossas famílias, porque nada é difícil demais para o nosso Deus. Nada é impossível a Ele. Enquanto a vida tem jeito, enquanto tem fôlego de vida, tem esperança. Então, que a nossa esperança possa se renovar no Senhor, nessa noite, em relação às nossas famílias, às nossas causas, em nome de Jesus, porque a nossa família é sim o nosso maior patrimônio. Foi o Senhor que instituiu a família. E ela é o nosso maior patrimônio. Pode te faltar tudo, mas se a sua família estiver ali unida, você vai vencer. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força. Amém? Em nome de Jesus, eu queria que os irmãos ficassem de pé. E eu queria fazer uma oração com os irmãos nesse